Rapaz, eu estou aqui ouvindo uma canção que fala sobre o Espírito Santo, uma música muito bonita, e eu estava pensando no tempo que eu era mais jovem, era novo, convertido, que eu achava que ser cheio do Espírito Santo era possuir dons, era falar em línguas, e eu até passei muito tempo, né, buscando esse tipo de experiência com Deus, achando que ia ser o ápice de uma pessoa que está cheia do Espírito Santo. Mas aí, ouvindo essa canção aqui, comecei a lembrar. Claro, hoje eu tenho 30 anos no Evangelho e a mente já não é uma mente de menino. Então a gente precisa rever lá nas Escrituras que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo. A gente vê, claro, que o Espírito Santo é poderoso. Em Atos vai dizer que os discípulos cheios do Espírito Santo operavam muitos sinais e milagres. Mas isso são os dons do Espírito. E os dons, a gente sabe, não se manifestam em todas as pessoas. Então, todo crente pode ser cheio do Espírito Santo, mas nem todo crente vai se manifestar dons no seu ministério. Nem sempre, nem todo mundo vai falar em língua estranha, nem todo mundo vai fazer milagre. Isso não testifica, não prova que uma pessoa está cheia do Espírito Santo, mas sim os frutos do Espírito. E a Bíblia contrasta, né, os frutos do Espírito com as obras da carne. Antes disso, não vou nem por esse caminho, Jesus conversava com Nicodemos num certo momento e falou para Nicodemos assim: tudo que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito que você tem que nascer de novo. Ou seja, o que é nascido do Espírito, ele tem inclinação para as coisas espirituais, ele busca as coisas espirituais. Se você quiser se intitular assim, essa palavra que eu estou dando, como saber, como eu sugeriria a gente colocar assim: como saber se eu sou cheio do Espírito Santo? Aí você, primeira coisa que você ia pensar: eu ando pensando nas coisas da carne, nas coisas desse mundo, nas coisas seculares, nas vaidades, na realização dos meus sonhos? Ou eu também penso nos valores eternos, a juntar tesouro no céu, na volta de Jesus, na pregação do Evangelho, na conversão dos meus parentes, familiares, amigos e até inimigos, em pregar o Evangelho a toda criatura? Já é um princípio de você ver que o Espírito Santo está atuando. Jesus, quando prometeu aos discípulos que o Espírito Santo seria enviado por ele disse que o Espírito Santo convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, se a mente da gente não tem preocupação em se estamos limpos perante o Senhor, se a gente não está se arrependendo continuamente do nosso pecado, se a gente vive uma vida de secularismo e a gente não confessa a Deus: Deus, eu tenho andado tão materialista e tão pouco espiritual, eu tenho lido pouco, buscado pouco, eu tenho orado pouco, são sinais. Jesus, quando falava também a respeito de falsos profetas, ele falou: não é todo mundo que me diz Senhor, Senhor, que vai entrar no reino dos céus. Vamos mais para frente, ele conclui dizendo assim: você vai conhecer pelos seus frutos, você vai conhecer pelas atitudes, como é que é o dia a dia da gente. Então, o fato de ser cheio do Espírito Santo, se a gente proclama coisas espirituais quando a gente conversa com as pessoas, a gente tenta levar a mensagem de perdão, arrependimento, de conversão, de regeneração para as pessoas, se a gente busca uma vida com Deus diariamente, constante, e a gente, quando sonha, os nossos sonhos são na esfera eterna e não passageiro, naquilo que é transitório, é sinal de que o Espírito Santo está atuando e está enchendo as nossas vidas. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, se não há arrependimento, se não há preocupação com a volta de Cristo, um juízo vindouro, nós não estamos cheios do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe.